Boa noite, Carol. Vamos começar nossa live em instantes. Estamos só aguardando os nossos convidados chegarem. Obrigada por estar passando por aqui. Só um minutinho. Obrigada, Carol. Boa noite, rapazes. Boa Estão me ouvindo noite. bem? Sim, show de Perfeito. Boa bola. noite, Ana. Prontinho, vamos só dar uns 2 minutinhos para a galera começar a entrar e a gente começa a se Tranquilo no apresentar. cabelo. Certo. Luan, tem como você tá dando delay no áudio? Pronto, eu tô lhe ouvindo normal aqui. Eu não sei se é só questão É que eu de estou me informação para ouvindo aí. você. Você tá tipo assistindo ao mesmo tempo? Tava, mas já tirei. Eu tava me ouvindo. Obrigada. Boa noite a todos. Mais 2 minutinhos e a gente dá início à nossa conversa, tá ok? Como prometido, Boa noite. ontem a gente teve que adiar um pouquinho, mas aí vocês ganharam mais 24 horas para colocar perguntas. E hoje nós vamos, enfim, ter a nossa conversa sobre empreendedorismo no agro. Vou aproveitar e fixar aqui o tema da gente, tá bom? Boa Isso. noite, Ellison. Boa noite a todos. Fabiano, Ellison aí. Fabiano é o senhor França aí. Fabiano é programador das nossas empresas, né? É o cara que faz os softwares. Pronto. Boa noite, Ellen. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Mais 2 minutinhos a gente dá início ao nosso bate-papo. Boa noite, Wanderson. Joana. E aí, Ana, como está sendo a sua vida de mulher no agro? Tá top? Tá gostando? Tá amando? Eu amo. Amo agro, amo ser mulher e amo ser mulher no agro. Nossa Isso é próxima top demais. live, depois de amanhã, vai ser sobre isso. Exatamente. Eu estava vendo lá já a sequência, né? E já deixo aqui a informação para todos que estiverem a compartilhar também e participar das próximas lives, né? Mandar perguntas, interagir, sugerir temas, que é um setor importantíssimo aí para o nosso viés. Isso mesmo. Boa noite, Ângeles. Nossa live será com Ângeles, ela acabou de entrar. Boa Ângeles. noite, Gabriel. Deixa eu dar uma baforada aqui rapidinho nessa câmera para ver se melhora. Vamos lá, vamos começar. 10, 5 minutos. Obrigada, obrigada, Tiago. Boa noite, Charles. Pronto, vamos lá e a galera que for entrando vai nos acompanhando, tá certo? Então, pessoal, muito obrigada pela compreensão de vocês, obrigada por estar nos acompanhando hoje. E como marcado, a gente vai falar sobre empreendedorismo no agro. Para a nossa conversa de hoje, eu trouxe dois grandes empresários nessa área agrícola, o Ana Nascimento e a Islan Primo, que são sócios, diretores da Fazenda NP Aquicultura. Então, deixar a palavrinha com eles para eles se apresentarem, certo? Com vocês, meninos. Bom, boa noite. Meu nome é Islan Silva Primo, né, pesquisador na área de engenharia por muitos anos, professor universitário também. Né, sou matemático de formação,
né? E há 1 ano e meio atrás, eu e Juan nos juntamos para poder trabalhar, né? E correr atrás desse novo projeto, né? Que é a NP Aquicultura e todas as vertentes que surgiram a partir da fazenda, né? Então, agradecer pelo convite, né? Dizer que a gente está muito feliz aqui por estar participando e falar um pouco sobre essa história do empreendedorismo agro. E vamos lá. Fala pessoal, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo a live, boa noite Aninha. Aqui, meu nome é Juan, então sou engenheiro de controle e automação, né, engenheiro mecatrônico. Atuei no setor de automação por quase 14 anos, entre sala de aula e experiência de prática. E, junto com a Islan, a gente começou a observar que era um setor que tem muita potencialidade e resolvemos mergulhar dentro do agro, por assim dizer, e aqui estamos. Show de bolas. Então, para começar assim, a nossa conversa, vamos primeiro dar um sentido para o termo, né? Empreendedorismo rural, empreendedorismo agro. Para vocês, o que seria empreendedorismo rural? Inovação, Aninha. Quando a gente pensa hoje em dia em empreender, o que você pensa, em primeiro lugar, é de você conseguir atender necessidades, né? Para mim, empreender é isso, é você resolver problemas, né? E se tratando do agro, né? A gente vem com anos e anos aí o agro evoluindo, mas ao mesmo tempo um pouco conservador ainda, quando se trata das questões que envolvem inovação, tecnologia e principalmente sustentabilidade, né? E os novos desafios dos empreendedores de hoje em dia é trabalhar principalmente esses 3 pilares, né? Você saber inovar, você trazer novas tendências para esse agro, trazer muita tecnologia que agregue valor aos produtos, aos serviços, né? E principalmente sustentabilidade, né? Porque sem a natureza o agro não existe. Então, aprender a trabalhar, né, a linkar essas ideias. Então, eu acho que basicamente isso. Empreender no rural seria basicamente trabalhar esses 3 pilares de forma muito bem compactas. Show de bolas. No agronegócio, a gente fala muito que o negócio rural ele deve ser economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. É assim que a Isso. gente trabalha. E para você, Juan, concorda com a gente? Plenamente. Eu sou até suspeito para falar dentro desse viés, porque empreender por si só já é um pouco do que está intrínseco no brasileiro. O brasileiro ele gosta sempre de fazer algo novo, de ser um pouco diferenciado. E quando a gente parte pro meio rural, para o meio do agro, para o meio do campo, nós observamos que existe uma necessidade, na verdade, de fomentar mais empreendedores voltados para o agro. A gente tem um país de dimensão continental que é pouco explorado do ponto de vista de empreendedores. A gente vem de culturas de latifundiárias onde não tem tantos empreendedores. E sendo que é um dos mercados que estão com um crescimento gigante aí com muitas potencialidades e um crescimento gigante para as pessoas poderem estar participando. Show de bola. Muito bem colocado, não colocaria de forma melhor. Então, e aí, para a gente falar de empreendedorismo, a gente mostra como que está modificando o cenário, porque as novas tecnologias estão sendo inseridas, e aí o que é que elas estão alterando? Para vocês, a tecnologia ela está atribuindo, agregando de que forma? Pronto, ó. Se a gente partir para observar, eu trabalho com automação aí desde os 14 anos. Então, eu tenho 31, já vão 17 anos aí de experiência dentro desse viés. E na indústria, você sempre tem muita automação, muita coisa moderna lá. E o campo as pessoas ainda fazem de forma artesanal, certo? Então, com o advento da tecnologia, o advento da inovação, a gente consegue ter maior produtividade em menos tempo, né? Você, por exemplo, amanhã você vai fazer uma live puramente sobre tecnologia, que é como você utilizar um drone. Juan, seu áudio deu uma parada. Foi, foi, né?
a gente tem o campo, ele está aberto para implementar tecnologia. Você monitorar parâmetros, você consegue saber quando vai ter um volume de chuva maior, como monitorar a quantidade de insumos que você tem, enfim. Se você pegar a tecnologia que a indústria já se utiliza há muito tempo e aplicar ela no campo, no agro, no rural, você consegue aumentar a produtividade. E com isso você consegue diminuir muitos custos, certo? Dentro dessa parte aí, eu aproveito para parabenizar todos os administradores que estão falando aqui, que hoje é como dia do administrador também, né? Então, a tecnologia, ela traz essa produtividade, com certeza, abraçado junto com a inovação. Sem contar o seguinte, que quando você inova, na maioria das vezes, você não só está trazendo coisas novas, vamos dizer assim, né? Você está melhorando o que já existe. Né? Então, quando você para olhar, por exemplo, energias renováveis, a gente sabe que hoje o boom do momento é a energia solar, né? Que a gente sabe que pode ser utilizado em qualquer setor, vamos dizer assim. Mas nós conhecemos a energia hidráulica, que as pessoas não têm conhecida. Nós temos a questão da energia de biomassa, que muita gente, eu tenho certeza absoluta, que também não sabe como aplicar e não tem o entendimento necessário para perceber que a gente pode trabalhar em sistemas on-grid, por exemplo. Não é? A energia eólica, que para o pequeno e para o médio produtor ainda não está sendo viável porque não chegou da forma que a gente precisava. Então, são coisas. O áudio de você não está... Foi agora. Deu uma travadinha no áudio de vocês. E agora, conseguindo escutar direitinho? Agora tá. Pronto, então, assim, são situações que as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento e por falta de querer buscar esse conhecimento, acabam atrasando o progresso, acabam atrasando os seus processos, entende? Então, a inovação ela é importante justamente nesse sentido, né? Que as pessoas precisam entender de que existem todos esses processos, mas que elas precisam buscar também esse conhecimento para poder aplicar. Show de bola. E eu levo muito essa bandeira porque eu acredito que essa é a nossa obrigação. Acho que é o nosso dever, pelo menos eu falo por mim, consultora técnica, tá levando toda essa tecnologia para as pessoas e deixar ela cada vez mais acessíveis. Porque ainda tem muito mito que tecnologia não dá para pequeno produtor. Não estava nem no nosso roteiro, mas o que é que vocês acham sobre isso? Então, eu penso da mesma forma. A gente vem tendo muitas reuniões nesses últimos meses, onde uma das startups, né, que a gente criou, que você faz parte, né, a Terra, a gente está tentando justamente levar esse tipo de solução para o agronegócio, principalmente focando o pequeno e o médio produtor, né? Que, na minha visão, é um pecado dessas grandes empresas, não buscam a base. Que quem traz a base para o nosso agro é o pequeno e o médio, né? Então, é algo que a gente vai ter que quebrar essa cultura, procurar trabalhar, principalmente essa prospecção do boca a boca, entende? Do estar perto, que é como essas pessoas costumam funcionar. Não é tudo bem que a gente tem toda essa tecnologia das lives, a gente tem a tecnologia das redes sociais, mas ainda existem lugares, a maioria desses lugares, em que as pessoas ainda estão naquele sentido da prospecção direta. Né? Então, a gente precisa ir até o local, a gente precisa marcar uma reunião com associações, uma reunião com vários tipos de produtores para poder mostrar o nosso produto. E eu acredito que essa cultura ela realmente vai ser quebrada, porque o pequeno e o médio produtor estão mostrando força. E é justamente nesse setor que a gente precisa trabalhar um pouco mais. Perfeito. Até porque a internet ainda não chega para todo mundo. Principalmente quando a gente vai trabalhar com as comunidades mais afastadas. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito pessoal, muito pontual com aquela comunidade para poder estar levando. Verdade. Quer acrescentar alguma coisa, Juan? Você está muito quieto? Não. Eu estou aqui, sempre que a gente mergulha no agro, a gente aprende muito. Então, eu estou quieto porque realmente
faz total sentido, né? Quando a gente parte para trabalhar com agro voltado da base do pequeno para o grande produtor. Faz total sentido, com certeza. Show de bola. Já que a gente começou a falar sobre startups, citamos a Terra. Qual, na opinião de vocês, qual o cenário atual das startups dentro do agronegócio? Como que vocês estão enxergando a posição dessas startups? Pronto. Graças ao advento do que vem acontecendo com a melhoria de tecnologia, com a melhoria de acesso e principalmente com a velocidade de crescimento, a gente observa que as startups elas tá tendo um boom agora, tá se falando muito em investimento, educação financeira, startup, live, isso, aquilo, e as pessoas estão começando a colocar mais ideias em práticas. Então, dentro desse cenário, as startups que estão voltando seus olhos para o agronegócio, elas estão dando um passo à frente muito grande, porque o agro é o setor brasileiro que está sustentando o Brasil durante a crise. Então, se você partir para analisar, tem muitas oportunidades que as pessoas às vezes não sabem. Tem muito processo ainda que é artesanal, tem muito processo ainda que é manual. Tem muita gente por aí que ainda faz anotação no papel, que não usa uma planilha no computador, não usa um app. Então, existem milhares de oportunidades para as pessoas chegarem, lançar uma boa ideia dentro do viés e se inserirem no mercado. Porque o mercado de startup está muito aquecido, ele está mais na mídia agora e ele está com muito incentivo, principalmente do governo, tem muitos editais abertos. Só nos últimos 2 meses já foram mais de 6 editais abertos. Isso eu estou dizendo só para a nossa micro-região aqui envolvendo Sergipe. Não estou dizendo nem quando a gente parte para analisar o Brasil inteiro. A gente tem muito edital que as startups podem participar. Até o final do ano vem o projeto Centelha, que é aquele projeto para startup que não tem nada, que o cara teve a ideia agora e quer amadurecer esse projeto, tirar ele do papel, deixar de ser um anônimo para ser uma empresa e já com diversos subsídios, né? Então, é um cenário muito promissor. Sem contar que, basicamente, startup hoje mexe com o quê? Com trabalhar com redução de custos, né? Inovação, tecnologia, reduzindo custos. Que tipo de custos? Né? Custos ambientais e sociais. Né? Então, tem muita gente, né, aqui no Brasil procurando soluções para esses tipos de problema. Então, a palavra do momento é startup. E, segundo as pesquisas, é o que vai reger o nosso país, quer dizer, o cenário global, vamos dizer assim, como um todo, nos próximos 30 anos. Então, está totalmente a favor de todo mundo, de quem se interessa em montar uma startup para trabalhar dentro do agronegócio. Show de bola. E é muito importante vocês agora citarem o Centelha e dar um pouquinho desse direcionamento, porque eu recebo muitos comentários de amigos, de colegas profissionais assim do campo que querem iniciar um projeto, que querem trabalhar por conta própria, mas ainda não sabem como começar. É bem interessante vocês darem um pouquinho esse testemunho de vocês, porque acaba inspirando, acaba direcionando, dando algum insight, e isso é bem legal. Bem, mas e vocês, por que vocês decidiram, agora assim, falando mais voltadamente para a Fazenda NP, por que vocês saíram um pouquinho da zona de conforto de vocês, porque vocês, a princípio, eram professores e tudo mais, mas em que momento vocês viram a ideia e viram ela como uma ideia potencial e dizem assim, é isso que a gente vai fazer? Conte aí essa trajetória. O mago das ideias. Então, basicamente assim, a gente tem aquela situação de que existem muitas oportunidades. E às vezes as pessoas esperam que as oportunidades caiam de bandeja no colo delas. No caso da gente, né, no meu caso, no caso da Islam, a gente primeiro buscou procurar um nicho de mercado. E a gente começou, eu particularmente comecei a estudar algumas áreas e dentro da parte que eu comecei a estudar sobre investimento, eu não queria saber muito sobre quanto faturava, eu procurava saber quanto rendia aquilo. Certo? Então, o que acontece?
quando a gente observou isso, a gente observou também que o mercado, com todas essas oportunidades, tinha uma lacuna que podia ser preenchida unindo forças. E eu observei que o setor de criação de camarão era essa lacuna. Por quê? Porque ele tinha... O camarão ele é um produto de alta aceitação, é um produto que muita gente usa, muita gente gosta, certo? Tem pouquíssimas pessoas que têm alergia, por exemplo, a camarão, que na verdade a maioria das vezes não é alergia a camarão, né? É alergia a um produto que é colocado em excesso na hora de matar o camarão, na hora de dar o choque térmico nele, e esse produto ele é alergênico. Então, muitas pessoas sofrem alergia a marisco por causa dele e às vezes não conhecem, não sabem disso. Então a gente começou a observar que tem detalhes que se a gente modificasse, a gente conseguiria ir longe. Então, com base nisso, a gente começou a pesquisar. Eu comecei a estudar, pensei, montei um esboço de projeto, um layout, e aí eu conversei com a Islan. Né? É uma das principais características que quem quer investir no meio de oportunidades que é o agro, ele deve buscar bons parceiros. E aí eu conversei com a Islan, a gente amadureceu a ideia, ele aceitou mergulhar nesse oceano, desbravar o oceano, e a gente começou a trabalhar muito. A gente já tem mais de um ano de pesquisa, de viagem. Daqui a pouquinho, daqui a quatro horas, a gente está pegando pista. A gente está indo fazer uma viagem aí de mais 8 horas para fazer curso, treinamento em 2 estados diferentes. Então a gente se especializa porque a gente encontrou um nicho, a gente observou, pesquisou e está fazendo disso o propulsor de diversos negócios, né? Então, o porquê decidir investir no setor é basicamente análise e estudo. Tipo, empreendedorismo, ele não é um hobby, não é um passatempo, ele é algo sério. E você deve se dedicar para poder fazer isso, né? Com certeza. E sem contar que, quer queira, quer não, são 2 professores pesquisadores, né? A minha vida nesses últimos 7, 8 anos foi pesquisar em engenharia. Então, encontrei um cara que é pesquisador nato, um cara que entende por demais de tecnologia, juntamos as ideias e tocamos, né? E graças a Deus a gente chegou num ponto da nossa empresa em que a gente está se tornando referência, né? Caso de sucesso, por exemplo, para o IBAMA, para a DEMA, onde se der tudo certo, depois da nossa fazenda pronta será uma nova referência para cultivos de camarão e peixe. Então, eu acredito que essa fase que a gente teve de mais da metade de um ano planejando, né, viajando, conhecendo, se capacitando, né, se qualificando cada vez mais, foi muito mais importante para a gente poder chegar no ponto que a gente se encontra hoje, né? Porque a gente costuma brincar, né, que aqui no Brasil a gente já gosta de planejar muito pouco e botar logo a mão na massa, né? Quando você vai no Japão, os caras passam muito mais tempo planejando para depois sim colocar a mão na massa. Então a gente fez esse efeito. A gente já vem planejando, estudando, pesquisando, né, para agora colocar em prática, que é algo que na área não acontece. Né? Infelizmente, a maioria dos produtores de camarão e peixe do nosso estado, e eu posso dizer Nordeste Brasil, né, Juan? Sim. Posso dizer sem medo de errar, são pessoas que não pesquisam e que às vezes elas não entendem a necessidade do investimento em conhecimento. Isso é importantíssimo para vocês que estão aqui na nossa live. Investir em conhecimento. Sabe? Quanto mais você gastar dinheiro para você obter conhecimento, melhor. Não pense que isso vai se perder. Então, é algo que a gente já vem fazendo, graças a Deus. A gente vem planejando muito, a gente vem pesquisando muito, estudando muito, e graças a Deus o projeto está redondo, Ana. Redondo mesmo. Show de bola. Chega, me arrepiei, porque eu tô acompanhando. Eu tô acompanhando, gente, isso é muito sério, porque assim, eu que trabalho com assessoria, é muito complicado, às vezes, você querer colocar o trabalho como ele deve ser feito, quando quem paga a conta não aceita. Então, assim, os rapazes o tempo inteiro, como é que deve ser feito? Aí eu digo, olha, deve ser feito assim, letra assim. Então, assim, eles aceitam, eles buscam
aí eles mesmos vão procurar estudar. Então, isso é muito importante, porque estão sempre preocupados também com o meio ambiente. Não é à toa que vai se tornar referência para o IBAMA e para todos os outros órgãos. E a melhor parte, né, foi que a gente agregou valor ao nosso projeto, trazendo ex-alunos, trazendo parceiros que estão aí, a Patrícia, a Tuane, né, brigadão, agradecer por toda a assessoria que vocês estão prestando a gente também. Né, trouxemos os nossos engenheiros de pesca, né, o Matheus e o Gabs, que são totalmente científicos, o nosso técnico em recursos pesqueiros também, o Carlos, né, os nossos alunos que fazem, que estão por trás da programação do software próprio, que está sendo criado pela ANP. Então, assim, são pessoas que ao mesmo tempo são pesquisadoras e que vieram por conhecer eu e Juan, isso é gratificante, entende? Então, assim, é importante notar isso. Quanto mais conhecimento, melhor. E isso não pode deixar de acontecer nunca. Também aproveito aí, né? Falando um pouco do que eu tinha comentado antes, as parcerias são importantíssimas. Ninguém consegue fazer nada só. Hoje você está no mundo que é global, que é social. Então, nós tivemos um projeto, colocamos ele no mercado e trouxemos. A gente combinou ideias. Por exemplo, precisamos fazer uma estatística. Pô, a gente não é pesquisador em matemática, o cara sabe fazer. Vai precisar analisar a automação. Aí a gente diz, Juan é que resolve. Preciso de administração. Peraí, deixa eu falar aqui com Patrícia. Deu uma questão de segurança no trabalho, é como fazer. Ligo para a Tuane. Aí a Islândia, Juan, estamos precisando de um projeto, desenho assim. Aí eu ligo, Joyce, desenha isso aqui para mim. Gabriel, você tem como fazer isso? Matheus, Ana. A gente busca sempre os parceiros estratégicos que a gente tem para poder conseguir agilizar esse processo, porque dá mais velocidade e a gente consegue manter uma equipe tão bem engajada, com foco também de nos mostrar possíveis erros. Dizer, eu olhei isso aqui, eu acho que não é por esse lado, vamos por esse. Porque isso é importante, esse feedback. Às vezes a gente está tão mergulhado no processo que você não consegue ver uma coisa que alguém olha de fora e diz, opa, aquilo ali está fora do eixo. Ajusta e realinha as velas e continua. E sem contar a satisfação da equipe que trabalha com a gente, né? Porque a melhor parte, a gente trouxe logo no início, né, da Fazenda dois ex-alunos nossos, né? O Mário e o Gustavo, né, que foram alunos do Juan no Senai e foram meus alunos na Universidade de Tiradentes. Eles fazem mecatrônica. Então, foram meus alunos de cálculo 1. Então, os garotões hoje estão no 4º período e já trabalham com a gente, entende? Então, você vê na cara de cada um deles a satisfação de estar participando de um projeto grande, né, de ter recebido uma responsabilidade, né? Eles estão entrando como os nossos sócios numa startup que a gente criou de tecnologia, né? E a melhor parte é essa, você entender que existe muita gente boa por aí afora, esperando só uma oportunidade para começar a trabalhar. Então, graças a Deus, o Juan sempre viu isso como professor no Senai, eu sempre vi isso como professor na Universidade de Tiradentes, e agora, graças a Deus, a gente está conseguindo colocar em prática. Show de bola. Mas é bem isso mesmo. Além de ser uma ideia que, assim, empreender é encontrar um problema. E aí, depois disso, quem é que ele vai atingir? Como que você vai estar modificando as pessoas, as situações ao redor? Então, eu vejo muito esse engajamento da Fazenda NP, né? Vocês mas acabam... Uma coisa que é importante, Aline, desculpa ter interrompido, mas uma coisa que é importante é o seguinte, quem pretende trabalhar nesse setor não é chegar com a solução, é adequar essa solução à necessidade do produtor. Isso é que é o principal, certo? Porque às vezes você diz o seguinte, eu tenho aqui sistema de irrigação automatizado, mas a gente não sabe como é que ele quer colocar esse sistema de irrigação automatizado na produção dele, entende? Eu tenho aqui energias renováveis, como é que isso vai ser trabalhado? Como é que eu posso trabalhar um planejamento estratégico para a agricultura familiar? Como é que a gente pode trabalhar uma fossa séptica, entende? Uma fossa verde e assim por diante. Então, é perceber esse pequeno detalhe, de que você vai ter o seu produto, claro que pronto, mas que ele tem que ser adequável àquele cliente, à situação que ele precisa, certo? Perfeito. E às vezes nem ele sabe que tem um problema, você vai mostrar a solução sem nem ele ter identificado ainda qual o problema dele. Isso Acontece mesmo, isso. Chega, olha,
pensou que você poderia aumentar a sua produção? Você já pensou que você poderia economizar? Não, não pensei. Pois é, a gente pode fazer dessa forma. Então acontece muito, né? Isso mesmo. Massa. Show de- Quer acrescentar mais alguma coisa, Juan? Não, essa parte de resolver situações, né? Quem ganha dinheiro hoje é quem resolve problema e ajusta, entrega uma solução boa, adequada a uma necessidade, que nem a Islam bem comentou. E muitas vezes é necessário você, e eu vou ser bem incisivo nisso nas parcerias, porque, por exemplo, eu e a Islam a gente sempre faz visitas técnicas juntos. Somos dois sócios, mas ele podia ir e eu não, ou eu e ele não. Só que cada um faz uma análise. Ele faz uma análise de uma coisa, eu faço análise de outra. Tipo, ele chega, olha numa produção e vê, pô, ali dá para colocar fruta. E eu tô olhando, dá para mudar aquela bomba, dá para botar uma automação, dá para diminuir. Então, às vezes, é importante você fazer uma equipe tão boa para buscar soluções que você encontra várias possibilidades em uma simples observação. Que, na verdade, é o motivo pelo qual a gente está viajando hoje à noite. A gente vai fazer Senhor do Bonfim, na Bahia, Petrolina, Jeremoabo e Paulo Afonso. Nesses próximos Glória. 3 dias. Glória. E Glória, que é um município de Paulo Afonso, né? Com qual intuito? De prestar consultoria, fazer treinamento e fechar parcerias. Entende? A gente poderia muito bem ter deixado só o nosso engenheiro de pesca aí no nosso lugar, os nossos engenheiros agrônomos, que também são os nossos parceiros, irem e resolver essa situação. Mas aqui nós temos o administrativo, o comercial, o financeiro e o técnico ao mesmo tempo, sabe? Nessas duas pessoas funcionando. Então a gente chega no local, a gente consegue ver possibilidade de negócio em tudo que a gente para e olha. Então essa é a parte importante de você ser o dono do negócio, ser o cabeça do negócio e acompanhar o mais perto possível. Pois é, tira aquela ilusão que eu vou ser dono, vou ficar aqui de boa, só mandando. É uma ilusão, né? Assim não vai acontecer. Mas até lá vamos correr, né? Já estou treinando algumas pessoas para isso. Tá certo, muito bem. Bom, meninos, mas assim, nessa jornada de vocês, com certeza não foi nada fácil, já deve ter batido muita cabeça, né? Mas assim, se fosse para enumerar quais as dificuldades mais desafiadoras que vocês encontraram no caminho? A gente estava brincando antes de começar a live, que primeira coisa, né? Se você quiser começar a empreender, minha amiga, coragem, viu? Tem que ter coragem. É verdade. Tem que ter sangue no olho, sabe? Tem que ter uma paciência monstra, sabe? E procurar trabalhar muito o seu íntimo, né? Porque só eu e Juan e as pessoas que nos acompanham, minha namorada, a mulher dele sabem, e vocês, né, que estão do nosso lado, a Aninha, o tempo todo com a gente, Matheus, sabem o que a gente passa, o que a gente vem passando nesse 1 ano e meio, mais ou menos, né? Assim, empreender no Brasil é extremamente difícil. Extremamente difícil. Aquela historinha que passa de vez em quando na televisão de você ver, se você tem uma boa ideia, venha que a gente financia. Não é bem assim que a coisa anda, né? A gente, graças a Deus, a gente criou esse projeto da Fazenda. Do projeto da Fazenda, que é o projeto mãe, foram criados 3 startups, né? Que é a startup para tecnologia, a startup para agronegócio e a startup para alimentação, que são produtos agregados com camarão e peixe e outras proteínas que surgiram. E a gente já vem brigando já há um bom tempo para conseguir investimentos pequenos para cada uma dessas startups. Batemos em muitas portas, mas a gente sabe que empreender é isso, né? Que existe essa parte complicada no início, mas depois que o pontapé ele é dado, tudo flui. Mas até isso acontecer, realmente, você precisa de muita coragem, precisa de muita paciência, muita mesmo. Né? A gente está aqui, pelo menos cada um aqui, com uns 24 elefantes nas costas, tentando descarregar um a cada dia.
Mas é isso, a gente está feliz com o nosso projeto, mas sabe que as dificuldades iam existir. Confesso que eu acharia que seria um pouco mais fácil, né, pelo tipo de projeto que a gente tem, que vai ser uma referência aqui no Brasil, quiçá no mundo. Né, mas, mesmo assim, a gente está vendo muitas dificuldades diante da cultura do nosso país. Né, da cultura do nosso país, que realmente não investe em quem realmente tem conhecimento e quer fazer a coisa andar. Outro ponto, Ana, também assim, da questão de dificuldades, eu digo que é um caminho de preparação. É um caminho de preparação. As dificuldades, elas são inúmeras, né? Islan falou. Às vezes você tem frustração, você tem vontade de desistir, você se pergunta se aquilo realmente vai dar certo. Você abdica de muita coisa, você abdica de ter tempo de qualidade, você abdica de horário de sono. Você precisa se melhorar enquanto pessoa. Tipo, muitas vezes eu queria poder estar descansando e eu ia dormir meia-noite e acordar 4h30 da manhã, 5 horas. Certo? Você começa a viver uma questão de que o empreendedorismo ele não é um Alice no País das Maravilhas. Você tem que ter, você lembra que você é o dono, então você tem que abrir e você tem que fechar o negócio. O negócio começa quando você abre, o negócio pausa quando você fecha ele no final do dia. E às vezes o final do dia não é 5 horas da tarde, é 11, é 12, é 1 hora da manhã. Hoje a gente já está indo para a nossa quarta reunião, essa quarta vídeo com você aqui. Vamos enfrentar uma jornada boa ainda, a gente só para lá para sexta de noite ou sábado agora. Isso, para quem está de fora, ele acha que o empreendedorismo é só ver a medalha de campeão lá no pódio. É o caminho, é o percurso. Né? O Rick Chester ele costuma dizer que o empreendedor não é a fruta, é a semente que você planta, rega, ela vai crescer e vai dar frutos. E nesse processo tem o vento, tem a chuva, tem alguém que pisa, e tudo isso é dificuldade. Assim, a gente sempre conversa muito. Pô, tem dia que a gente faz vídeo chamada chorando, pô. Dizer, bicho, tá complicado, hoje foi tenso, segura aí, não tem condições. E a gente sabe disso, é complexo, mas é gratificante. A gente volta a dizer, não é para desestimular, é gratificante. Não, e vale muito a pena, vale muito a pena. Uma coisa que o Flávio Augusto sempre fala, porque ultimamente eu estou fazendo uma mentoria com ele, né? E aí ele fala que para o empreendedor, 90% é emocional. Apenas 10% é técnica, é preparo, é todo o resto. 90% é emocional. E se a gente não controla as nossas emoções, a gente não consegue abrir nosso negócio, a gente não consegue dar conta, aí a gente paralisa. Então ele trabalha muito esse lado das emoções. Né? Mas é como o Juan falou, é um aprendizado, sabe, diário. Né? Porque assim, pelo menos na nossa parceria, eu sou o cara mais emocional e o Juan é o cara mais racional. Entende? Então, assim, eu sou o cara que vou para cima, sou o cara sangue no olho, e o Juan é o cara mais técnico, você sabe disso, né? Quando é para lidar com pessoas, bota a Islan na frente, que sou o cara que sei conversar, que sei persuadir. Juan já é o cara mais técnico, é o cara que planeja. E nos maiores momentos de aperto que nós tivemos nesse 1 ano, ele segurou muito mais a minha onda do que eu. Entende? Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Como em alguns determinados momentos eu tive que ter mais sangue no olho do que ele. Dele dizer, não, filho, vamos com calma. Eu falei, não tem que ter calma não, tem que ser assim. Entende a situação? E essa questão do emocional é extremamente importante, porque a gente não tem que se culpar por, às vezes, dar vontade de chorar, não. Ele já me pegou aqui em live que eu chorei, eu digo, filho, vamos parar por aqui, porque eu não estou em condições agora. E me acabar de chorar a manhã inteira de cansaço, sabe? De cansaço de você correr, às vezes você pensar que nadou e morreu na praia, mas é assim, né? A gente sabe que a gente vai ter o sucesso, a gente sabe que todos os nossos projetos vão rodar, que é difícil, mas que uma hora vai chegar. É como o Juan disse, a gente não está falando isso para desanimar, mas que você crie a força a partir da experiência dos outros para não ter que passar pela mesma situação. Então, você que pensa em empreender, é colocar na cabeça. Não vai ser fácil. Eu vou ter várias dificuldades, não é isso, filho? Eu vou ter várias dificuldades, vou passar por dias nebulosos mesmo,
vai dar certo. Então é pensar numa Islã da vida, é pensar num Flávio Augusto, é pensar em uma galerinha que está aí, um João Kepler que tem hoje a Bossa Nova, né? E pensar dessa forma. Eu acho que a melhor forma que nós temos é pegar a experiência dos outros, trazer para a gente e fazer de uma forma diferente. Perfeito. Eu vou sair só mais um pouquinho, porque tá muito bom essa parte de empreendedorismo, porque às vezes a pessoa acha que o empreendedor, sou empreendedor. Assim, eu conheço um pouco o Juan há mais tempo do que você, Aislan, e eu sei que realmente o Juan tem uma pegada de empreendedor, a gente já trocamos figurinhas em outros empreendimentos passados, então eu sei que ele tem muito essa pegada de empreender. Eu acredito muito na construção, no treino, de se treinar para criar habilidade. Você já teve alguma outra experiência em empreendimentos? Essa é para entrar. Não, eu já, assim, na verdade, eu sempre converso com o Juan que o diferente da minha família sou eu, né? Eu sempre brinco em relação a isso. Meu pai e meu irmão nasceram no mesmo mês, minha mãe e minha irmã nasceram no mesmo mês, eu nasci no mês totalmente diferente dos outros, né? Então eu tenho essa característica desde sempre. Eu sou o cara que tento já empreender há bastante tempo. Não sei se as pessoas daqui de Aracaju sabem, mas eu criei uma das maiores festas anos 80 do Brasil, que era Ritmos 80, né? Que durou durante 15 anos. Né? Nós trouxemos vários artistas do cenário nacional e foi uma festa referência aqui no Brasil. E fora isso, a gente só empreendeu nessa questão de eventos, né? Fazia um evento aqui, outro evento ali. O ano passado, eu aproveitei esse know-how que eu tinha no evento, me juntei com um ex-sócio meu e fizemos um bar totalmente diferenciado ali no Arraial do Povo, na Orla. Foi um bar badaladíssimo, totalmente com pratos diferenciados, bebida diferenciada. Foi o primeiro bar que colocou cerveja artesanal, vinhos de várias categorias. Então, assim, a minha forma de empreender é mais nesse sentido. Né? Eu empreendia muito como professor, pesquisador, em que eu trazia muita inovação para a área de engenharia, para a área de matemática, e a gente esticou um pouquinho mais para contabilidade, para administração, mas aprender a empreender nesse sentido, eu venho aprendendo com esse cara, né? Que é a minha mentoria diária, né? Quando se fala nesse sentido de investimentos, né? Então, eu aprendi muito com ele, né? Claro que eu trouxe o meu know-how, mas relacionado a esse tipo de empreendimento, investimentos e trabalhar nesses setores, eu aprendi muito com o Juan, nessa caminhada de 1 ano e meio, mais ou menos, aí já. Show de bola. E aí, fora assim, eu não me surpreendi, eu não sabia dessa sua história. Mas assim, quais as características que vocês acham que todo empreendedor deve ter? Ou vocês acham que o empreendedor já nasce pronto? Qual a percepção de vocês em relação a isso? Eu vou dizer uma característica, na verdade é uma... Não sei se seria bem como uma característica, mas eu acho que é essencial. Vontade de mudar. Essa é a machadada. Tipo, você pode ser resiliente, proativo, ser líder, você pode ser um bom liderado, você pode aprender muito, mas o principal ponto que o empreendedor precisa ter é vontade de mudar. A Islan falou um pouquinho, né? Disse, meu pai foi desse jeito, minha mãe disse, eu brincava muito com minha mãe, até hoje eu brinco. Eu passava por um terreno e dizia assim, mãe, um dia eu ainda vou ver eu vou ter tanto gado que eu não vou conseguir ver o chão da fazenda. E ela dizia, para que isso tudo? Digo, não, eu vou ter. Sim, eu vou ter. Aí eu passava uma moto de R$1.000 e passava uma de 50 mil. Eu digo, eu vou ter uma moto daquela porque eu gostei. Não era uma inveja, mas era uma vontade de querer crescer, de querer mudar. Por quê? Porque às vezes você... Não é a situação que você nasce. Não é a situação que você vive. Se você quer mudar, você tem que fazer o seu melhor onde você está querendo mudar. A gente chegou eu e a Isla, a gente chegou numa comunidade e achou um terreno. A gente já está vendo um projeto social para colocar na comunidade. Semana passada já foi máquina para lá fazer estrada. Então, a gente está começando a observar que uma hora que você toma uma decisão de sair da sua zona de conforto e mudar, você querer ser uma mudança, você enfrenta. E a segunda característica, além da vontade de mudar, é você ter um motivo. Você precisa ter um motivo.
certo? Aquele motivo que quando você chega no seu quarto, você senta, você conversa com o cara lá de cima e diz, Deus, me ajuda nisso aqui porque eu estou precisando e agradece a ele. Se você tiver esses dois pontos, você já está com 50% da sua caminhada em frente. Primeiro, porque a vontade de fazer, a vontade de mudar, vai lhe tirar da zona de conforto e o seu motivo não vai lhe fazer desistir. Certo? Quando você pensar que você tem, no meu caso, eu tenho pais, eu tenho filhos, e eu penso neles. Certo? Eu tenho família, eu penso neles. Eu disse, pô, hoje eu não dei, hoje eu não brinquei o quanto eu podia ter brincado, mas eu estou fazendo isso para eu não precisar passar 30 anos trabalhando 8 horas por dia e ver meu filho na horizontal. Então eu estou fazendo, é cansativo? É. Tem horas que a gente brinca, que a gente tem horas que não dá. Então, mas ele é um motivo. Meus filhos são motivos, meus pais são motivos, certo? E aí a gente precisa muito disso. Você precisa ter vontade de mudar e motivo para lhe fazer continuar, senão você não vai. Certo? Essas seriam duas das que eu elenco como principais características. Né? Tá vendo quando eu disse que eu tinha uma mentoria diária? Tá vendo? Não é o cara, velho. Não é o cara. Juan é show, é verdade. Diga Então, o aí. Peter fala muito, Juan, que é nosso conhecido, que os nossos motivos, eles nos dá tipo uma anestesia quando a gente começa a levar os socos dos dias. Porque é muito não que a gente vai receber. Ah, eu tenho uma ideia muito boa. Vou lá, olha a minha proposta. Não. Aí tudo bem. Aí não, 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 vários nãos. Só que quando você tem um motivo muito forte, você vai pensar nele, os nãos não vão te atingir de jeito nenhum. Porque o seu motivo está muito bem claro. É realmente indispensável você entender qual o motivo, o porquê que você está fazendo o que você se propôs a fazer. Pois é. Sim. Principalmente tem muita gente esperando que você saia da zona de conforto. A gente hoje fez uma reunião com um grupo de investidores que a gente colocou que quando a gente tiver com a nossa quarta etapa pronta, a gente vai empregar 100 pessoas. Tem muita gente que está precisando desse emprego. E se você não sai da sua zona de conforto, eles podem continuar precisando. Você precisa fazer isso. Você precisa sair por você e por outras pessoas. Você sabendo disso, você não se dá nem ao luxo de tirar um dia de ficar tristinho. Ah, hoje eu não estou com vontade de trabalhar. Hoje você nem se dá esse direito, porque você sabe que tem várias pessoas dependendo, tem vários empregos para serem gerados e isso acaba te dando um motivo para dar um gás, né? E isso vai acontecer muito. Você pode acordar borocochô, como acontece várias vezes, mas tem que continuar, entende? A gente não pode parar. A gente tem muita coisa boa para fazer pelas pessoas daqui para frente. A gente tem muitos projetos bons, não só para o município de Estância, que é onde a priori está a nossa primeira fazenda, né? Claro que a gente pensa em expansão, mas para toda a região em si, né? Então, é isso. Eu acho que lutar sempre, sabendo que terão batalhas que serão perdidas, mas que a gente não pode desistir, mesmo sendo muito difícil. Eu converso muito com o pessoal pelo Instagram, sempre sim. A galera manda mensagem, tira dúvida. Eu falo muito o seguinte: tristeza você sempre vai ter, pensamentos vão e vêm. A questão é o quanto de tempo que você vai permitir que eles te atinjam. Você pode até ficar triste por algum tempo, mas o quanto de tempo que vai ser e quais as consequências dessa paralisação que você vai ter. Mas Então, pode parecer clichê, mas é isso mesmo, viu? oi? Pode parecer clichê, mas é isso mesmo. Porque não tem E como você você dizer, não, eu vou, nas vou me redes sociais, controlar. né? Uhum. Porque a tristeza vai vir, é inevitável. A questão é o que você vai fazer diante dela. Quanto tempo que você vai se deixar levar por essa situação, na verdade? Isso. Mas só de pensar o que a gente vai poder fazer na região, para mim já é um motivo de felicidade. Tem muita coisa boa por aí, podem esperar. Show de bola. E ainda nessa linha de empreender, como que identificar quais, se houver algum traço, alguma, não sei qual a palavra agora, mas como que identifica, como é que dá para identificar ideias potenciais? Porque tem muita gente que fala, ah, eu quero empreender, mas não sei como, ou então eu tenho uma ideia boa, mas quando a gente vai ouvir, a ideia não é tão boa assim. Então, como identificar uma ideia potencial? Dedicação seria um dos pontos
importantes. Por que dedicação? Porque quando você está dentro de um processo que você não se dedica, aquilo também vai caindo por terra, né? Vai por água abaixo. Então, como a gente identifica uma ideia, um potencial? Primeiro, se a pessoa está dedicada àquilo ali, já é um ponto importante para você, pelo menos, olhar o projeto dele. Segundo ponto, está solucionando o quê? Está solucionando o quê? O que é que tem de diferencial? Certo? O que é que tem de diferente disso? Vamos dar um exemplo no nosso caso. Já existia a criação de camarão antes da nossa fazenda? Sim, muitas. E existem hoje. Qual o diferencial? Todas elas utilizam água e jogam no mar, e pega de volta, e joga e pega de volta. A gente não vai, a gente vai tratar. O ciclo do camarão. O camarão demorava aí 90 dias, a gente conseguiu reduzir 30% no tempo. Vamos lá, tecnologia embarcada, exportação. Você tem que buscar um diferencial, certo? Muitas ideias dão certo. O problema é que o brasileiro tem um senso de imediatismo. A gente já foi acometido várias vezes pelo senso de imediatismo, querendo que fosse para ontem, mas não é. A gente costuma dizer que o dia para a noite, né, para dar certo, do dia para a noite, deu certo do dia para a noite, 10 anos. Do dia para a noite vai dar certo, mas vai demorar 10 anos esse do dia para a noite. Né? Foi sorte, Então, como é que você identifica? Como é que você identifica? Buscando e se dedicando. Porque tem muita gente, vamos dar um exemplo, o cara acha que, por exemplo, quero abrir uma empresa agora, vou abrir um delivery para fabricar hambúrguer. O cara acha que é só comprar pão, fritar carne e botar para entregar, não é? Ele vai ter que acordar cedo, ele vai ter que ir na feira, ele vai ter que procurar os melhores vegetais, ele vai ter que barganhar preço. A ideia pode ser boa, ele pode querer fazer um hambúrguer sem pão. Sei lá, estou dando uma ideia aí louca. Mas se ele começar a pesquisar, ele vai começar a mensurar se aquilo é viável ou não. E você tem que fazer, que nem a grande engenheira Tuane está dizendo, né? Você precisa ter uma visão holística disso. Você precisa entender como é que você pode abordar tudo aquilo que você está fazendo e como você pode agregar de diversos pontos. A gente começou com a ideia de uma fazenda de camarão. Veio um software, veio uma empresa de agronegócio, veio a empresa de alimentos, veio a parceria de frutas. A gente já chegou a conversar em aeroporto, a gente já chegou a conversar em flutuante, a gente já chegou a conversar em restaurante. Isso são todos os processos que estão agregados ao redor de uma ideia. Então, às vezes você tem uma ideia, é importante você compartilhar, e aí vai um segredo. Eu vou falar um dos principais erros que o empreendedor comete. Eu vou falar um agora. Não compartilhe a sua ideia com quem não pode lhe ajudar. Certo? Porque você pega aquela pessoa que não quer nada com nada da vida, e aí você chega cheio de sonho, e o cara vai lá e estoura a sua bola de energia. Então, é importante, filtre as pessoas com quem você vai compartilhar isso, com quem você vai cuidar, para você poder ter pessoas que lhe coloquem para cima. Certo? Opa, hoje foi errado, mas amanhã dá certo. E aí a sua ideia vai para frente. Porque por mais que você não acredite, o universo conspira, viu? Para que as coisas deem certo. Pode ter certeza, porque até agora só veio gente para agregar ao nosso projeto. Não chegou uma pessoa que dissesse, esse veio para tentar atrapalhar, fazer a coisa errada. Inclusive hoje, numa reunião que a gente teve com esse grupo de investidores, a gente lembrou de uma reunião que a gente teve com um empresário muito forte daqui do estado, mas que não deu certo a parceria entre a gente, e que a gente saiu um pouco chateado com algumas palavras que a gente ouviu dele, mas que se viram hoje na reunião. Ou seja, o grupo de investidores falaram sobre situações que a gente precisava ter na nossa empresa que ele tinha dito lá atrás. Ou seja, até quando você pensa que o universo trouxe alguém ruim, não, trouxe alguém necessário para o seu crescimento. Entende? E assim a coisa flui. Mais do que nunca é acreditar, sabe? É você saber que você tem um bom produto, acreditar que você vai conseguir botar ele para rodar, que sozinho as coisas se encaminham.
Perfeito. Show de bola. Meninos, olha só, o tempo tá voando e ainda ficaram alguns pontos do nosso roteiro, mas eu acredito que já deu para ter vários insights, deu para inspirar muita gente. Eu acredito que dessa conversa vai surgir bons frutos. Eu acredito muito nisso. Quem sabe a gente faz um segundo momento para poder estar falando um Sim, pouco mais aprofundadamente para modelo de negócios, como funciona, como elaborar um Canvas, e todos os outros detalhes que vêm. Poderia ser uma segunda parte. O que é que vocês acham? sim, Sim, e a gente concorda, Aninha, porque principalmente quando você falou aí em modelo de negócios, né, com plano de negócio, a gente até já tinha comentado algo a esse respeito. É um carro-chefe, é um carro de teste, é o primeiro teste que você tem. Por exemplo, hoje a gente recebeu orientações para fazer algumas alterações no nosso plano de negócio, que já vem sendo trabalhado há mais de um ano. Então, é um projeto que a gente vai começar a fazer e que você sempre sabe que outra característica do empreendedor, não existe, terminei o estudo, né? Existe, você terminou uma etapa, vai começar outra. Então, dentro do nosso viés aí de plano de negócio, modelo de negócio, passos para você exportar os seus produtos. Nós concluímos agora o Vou te falar PayEx, né, o sobre programa de exportação. Vocês não exportação. têm noção o quanto eu quero falar sobre exportação com vocês. Sério mesmo. Então, vou reuniões aproveitar, hoje. já deixo vocês convidados para um segundo bloco, em um outro momento, só para Sim, falar mais aprofundadamente sobre isso. sim, Combinado? Juan está falando, brincando hoje sobre essa questão que falamos até de aeroporto hoje. A gente teve reunião com um dos nossos consultores, que foi um cara que criou vários tipos de aeroportos regionais pelo país para poder ajudar o agronegócio. E como a gente está Lá em pensando em Petrolina exportar, mesmo, né? você tem um L ponto apenas para frutas. Isso, então, foi justamente isso que ele falou. Ele falou sobre isso. A gente Você vê trabalhar como a nessa gente está exportação, sincronizado. criando um aeroporto, não particular, mas um aeroporto para a região, para a gente já exportar diretamente. Foi conversado isso hoje pela manhã, para você ver como é que as Perfeito. coisas conspiram. Perfeito. Meninos, vocês querem deixar uma dica final aqui para a galera? Porque assim, a live para ficar salva ela já vai estar encerrando. Mas já deixo aqui para todo mundo que eu vou cobrar deles, marcar direitinho depois, no segundo momento. Vou trazer eles novamente para a gente continuar essa conversa. Mas diga lá, uma dica se houver para a galera. Mande. Dica final que eu posso deixar para a galera queira fazer uma mudança, queira dar algo diferente para as pessoas que gostam de você, queira buscar melhorar cada dia, certo? As dicas que eu posso passar para as pessoas são sempre voltadas ao desenvolvimento pessoal e o pessoal leva ao profissional. Quem acha que o empreendedorismo é só ir acordar a mão na massa, não é? Você acorda cedo, a gente tem uma rotina de live, de mentoria, de oração. Então, a dica final é você comece a se lapidar. Comece a ler um livro, comece a ler uma página, comece, você quer fazer uma caminhada, comece, saia da inércia, comece a mudar, que com Palavra certeza é essa mudança vai gerar uma transformação incrível. E muita gente está dependendo do seu sucesso, né? Muita gente está confiando no seu sucesso. Né? Tive aí minha prima linda, que eu amo tanto, a Rosângela Neiga, entrou aí e disse: eu amo tanto ele que não podia ficar de fora. Eu digo, a família é um pilar importante. Né? A gente sempre entrega nas orações e a gente pede que a gente sempre busque evoluir para a gente conseguir dar o melhor para a nossa família. E outra, viu? Escute sempre aquela vozinha interna que ele diz, ó, vá, que vai dar certo. Beleza? show de bola. Gente, olha, muito obrigada a vocês, muito obrigada a Islam, muito obrigada Juan por estar aqui, dedicando o tempinho de vocês. Eu vou encerrar, vou deixar salvo, tá bom? Muito, muito obrigada a todo mundo que estava Valeu, aqui. gente. Tchau, Obrigado a todos. Um tchau. forte abraço, boa noite. Sucesso!